Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 16 ao dia 22 de setembro, em que teremos uma lua cheia eclipsada no signo de Peixes e inaugurando também o movimento de transição dos nodos lunares entre o eixo Libra e Áries para o eixo Peixes-Virgem, né? E isso traz pra gente muitos direcionamentos para essa semana importantes, porque é o começo de um movimento, né? A gente ainda terá esse ano mais um eclipse, né, que vai ser agora no dia 2, já vai ser o eclipse solar no dia 2 de outubro, em que esse eclipse não será no eixo Peixes-Virgem, já voltará para o eixo Libra Áries, né? Então a gente ainda está nesse momento de transição. Não terminou um ciclo de eixos nodais ainda, mas já estamos na transição para um novo ciclo de eixos nodais, que será mais tratado no ano que vem, em 2025. Mas agora já vem uma préviazinha para a gente já ficar alerta sobre essa situação, né? E o que essa lua cheia eclipsada vem trazer pra gente, né? Toda vez que a gente tem um eclipse lunar, é de lua cheia. Por quê? Porque nós temos o Sol de um lado, a Terra aqui no meio e a Lua do lado de cá. Então, o que acontece? Há um alinhamento entre Sol, Terra e Lua e, por isso, a Terra bloqueia, né, por causa do alinhamento, a luz solar que iluminaria essa lua ficando cheia e bem brilhante no céu, né? E aí, por causa desse alinhamento, a lua se esconde, né? Ela fica, vamos dizer assim, as potências dessa lua, elas são adormecidas por um certo tempo. Então a gente tem o que é lua, né? Lua é nosso passado, lua são nossas emoções, lua são as nossas memórias, né? E o que é um lado mais interiorizado, introspectivo da gente. E o que é o Sol? O Sol, nosso futuro, a claridade, o que a nossa consciência, o racional, a razão, né? Então, e a Terra fala do presente. Então a gente tem aí também um alinhamento entre o passado, que é a Lua, o presente, que é a Terra, e o futuro, que é o Sol. Sendo que o que está em evidência é o Sol, que está iluminado, que é o futuro, e o que está adormecido na sombra da Terra é o nosso passado, as nossas emoções. O que isso traz pra gente, interpretação de astrologia, né? Nesse momento, o que acontece? A gente é muito mais razão que emoção, porque o que está brilhando é o Sol, o que está apagado é a Lua. E com isso, a gente consegue ter uma visão mais clara do nosso futuro, sem a influência, né? Porque essas influências da Lua, e especialmente uma Lua cheia em Peixes, né? Que fala muito das emoções enraizadas lá no fundo da nossa alma, estão adormecidas. Quais são essas emoções? Medos, inseguranças, até os próprios ressentimentos, mágoas, dores do passado, as próprias crenças limitantes formadas lá no nosso passado. Então, tudo isso fica adormecido. E aí a gente tem como enxergar o nosso futuro com mais coragem, com mais clareza, né? Percebendo dentro desse eixo Virgem-Peixes, especialmente na questão pisciana, os nossos auto-enganos ficam muito claros, né? Onde que nós estamos nos auto-sabotando. Então, é como se fosse assim, olha, é aqui, o Sol brilha ali e a gente enxerga, né? E aí a gente tem a chance de, nesse momento, enquanto os nossos medos, inseguranças e todas essas emoções e energias e crenças limitantes estão, vamos dizer assim, meio que apagadinhas, de olhar para isso com mais coragem, com mais clareza e agir sobre isso, né? Trazendo muito aquele conceito de dor curada vira força, né? A gente tem a potência de curar essas emoções, porque a gente enxerga, né, e age sobre elas. É como se fosse um processo de terapia, né? Em que a gente compreende o problema, a gente age sobre ele e há uma cura. Ele não deixa de existir, né? Mas para de nos influenciar de forma negativa. Então é justamente isso que a gente tem que fazer nessa lua cheia eclipsada em Peixes, né? Esse momento astrológico de eclipse, ele estará em boa harmonia, vamos falar assim, em harmonia com Plutão,
com Urano e estará próximo a Netuno, que é o regente desse eclipse, que é junto com Júpiter, né, que está lá em Gêmeos, o Netuno que está em Peixes, né? Tanto Urano quanto Netuno, quanto o Plutão, eles estarão retrógrados, né? Eles estão retrógrados no céu. Então é pra gente realmente olhar para esse passado, num momento de muita autoconfiança, de muita segurança e falar assim, eu não quero mais isso para mim, né? Eu quero limpar a minha alma dessas crenças limitantes. Por que acontece entre Virgem e Peixes, né? Virgem são os nossos hábitos, o que a gente repete todo dia, o que a gente faz automaticamente, já virou um processo automático na nossa vida. Com relação às questões de Peixes, né? Peixes é justamente aquilo que, dentro dessa perspectiva de coisas, de hábitos que a gente repete todo dia, acaba, vamos dizer assim, vai sedimentando no fundo da nossa alma e virando uma crença. Então, porque a gente faz aquilo todo dia, a gente passa a acreditar que aquele é o melhor processo, que não tem jeito de transformar, de transmutar. E, na verdade, Virgem e Peixes são signos mutáveis, né? Plutão, Urano são planetas que falam de transformação, de transmutação. Então, é um momento no céu em que nos impulsiona a transformar, a transmutar, né? Essas energias negativas em energias positivas, essas crenças limitantes em força para nos motivar para o futuro, eliminando isso da nossa vida de alguma forma. A gente só precisa estar focado, né? Porque a gente tem essa conjunção com Netuno e uma tensãozinha que acontece meio distante com o Júpiter dentro dessa lua, né? E tem uma proximidade também com o Saturno que está em Peixes. Então, a gente tem toda essa ideia de mudança, de transformação, de cair na real, de fichas caírem, né? E a gente precisa transformar, transmutar. A gente tem a chance de fazer isso com coragem, com autoconfiança e com segurança, para que a gente não sucumba às desculpas dos nossos hábitos ou das nossas crenças limitantes ou das rotinas automatizadas que nós não temos tempo, nós não conseguimos, nós não acreditamos na nossa potência de realizar coisas, né? Então, detonar tudo isso para que a gente possa destralhar a vida dessas emoções e dessas posições e desses comportamentos e desses hábitos que são nocivos e que bloqueiam o nosso caminho em direção ao sol futuro. Né, de planejar esse futuro, de organizar esse futuro de forma produtiva. Então, é muito importante essa semana a gente perceber isso. Quais são as crenças limitantes, essa semana, os aspectos também que moldam essa semana, né? Além dessa lua cheia eclipsada no signo de Peixes, que acontece a 25 graus e 40 minutos do dia 17 às 23h34 e será visível aqui no Brasil. Então, quem quiser observar, o espetáculo acontece à noite, né? Então, a gente consegue enxergar a lua sendo eclipsada pela Terra, né? A luz do Sol sendo eclipsada pela Terra e não chegando até a Lua. E a gente vive esse momento. E quando a gente consegue ver esse eclipse, né? Quando a gente está numa área da Terra em que esse eclipse é visível, a nossa vida tem mais impacto, né? É mais impactada por esse eclipse. Então, para nós brasileiros, né? E outras regiões aqui da América Latina, a gente pode ter a nossa vida mais impactada por esse eclipse, né? Que fala muito disso, que a gente tem que cuidar das nossas emoções adoecidas, que a gente precisa dissolver crenças limitantes, perceber quais hábitos que a gente está no automático e que não fazem mais bem pra gente. Um dia eles podem ter feito, lá no passado, né? Mas agora não fazem mais. Então a gente tem a chance de mudar isso de alguma forma, de dar uma guinada na vida mesmo, sabe? De dissolver essas crenças limitantes, dissolver que é uma questão desse signo de Peixes, né? Essas crenças limitantes enraizadas lá no fundo da nossa alma por causa de hábitos que a gente repete todo dia. Então, vamos dizer assim,
Se a gente pensa sempre que a gente não vai conseguir porque a gente não sabe o suficiente, que a gente não vai começar porque não está perfeito o suficiente, ou que a gente não tem as qualidades necessárias para começar alguma coisa ou para seguir na direção do nosso futuro, a gente vai começar a desbloquear isso, vai começar a dissolver essas questões. Óbvio que cada um terá que fazer a sua parte, não é porque está acontecendo no céu que vai automaticamente acontecer com a gente, é uma consciência que o céu traz pra gente, né? E aí a gente tem essa semana também, vamos dizer assim, 3 aspectos muito importantes acontecendo dentro dessa mesma linha, que é o Saturno retrógrado em Peixes, às 5h50 da manhã, fazendo uma oposição ao Mercúrio em Virgem, ou seja, nos mesmos signos, né, da lua cheia, e também o Netuno retrógrado em Peixes, fazendo oposição ao Sol em Virgem, né, que fala exatamente disso, né? Perceba quais hábitos e quais estão sendo repetitivos repetidos de forma automática, que viraram crenças e que você está aprisionado naquilo ali, né, naquele modus operandi, e você acredita que não tem um outro jeito de fazer aquilo funcionar, e na verdade tem, né? É só você parar de acreditar naquela crença e criar novas crenças, né? Crenças positivas para você, destralhar a vida, curar essas emoções negativas, esses pensamentos, essas formas de pensamento negativas que criam essas crenças limitantes e que impedem que a gente siga adiante, né? Então, tanto o Saturno se opondo ao Mercúrio, quanto o Netuno, também retrógrado, se opondo ao Sol, traz pra gente essa consciência, onde você está se sabotando, né? Quais são as autossabotagens, os auto-enganos que a gente tem na nossa vida e que a gente acredita como verdade, não são, né? Justamente essa névoa pisciana aí que a gente tem a chance de dissolver, de enxergar através, para chegar nesses pontos e melhorar a nossa vida de alguma forma, curando esses pontos tanto de auto-engano, de autossabotagem, de crenças limitantes, de às vezes a gente se colocar dentro de uma redoma de querer ter uma perfeição para fazer algo, sendo que já está pronto, né? Então sair dessa ideia do perfeccionismo também. Tentar focar mais nos nossos objetivos, parar de ficar esperando o milagre cair do céu, porque não vai cair, né? A gente tem trabalho todo dia, que aí é justamente essa dicotomia, né, entre o Peixes e o Virgem, né? Virgem, trabalho, o Peixes falando de um milagre caindo do céu. Então, é como se fosse assim, a sorte, ela está aí pra gente. O milagre pode existir, mas é preciso ele te encontrar trabalhando, né? Estudando, fazendo alguma coisa. Não é só ficar esperando as coisas caírem do céu, né? Também é outra crença limitante. Então, todas essas situações são fortalecidas por isso. E esse momento de transformação, de transmutação, para a gente poder seguir, para progredir na vida, para transmutar o que é negativo em positivo, vem muito forte essa semana com os aspectos que eu falei no início, que são os bons aspectos que estão, que os planetas, né, Urano retrógrado em Touro e o Plutão retrógrado em Capricórnio, estão fazendo para o Sol no signo de Virgem, né, formando um grande triângulo de terra no céu, né? Trazendo pra gente que é possível materializar, é possível realizar, mas a gente precisa transmutar certas coisas, a gente precisa transformar certas coisas. A gente tem força e poder para fazer isso, para sair da nossa zona de conforto, fazer diferente, para recobrar, às vezes, até o prazer na nossa vida em certas áreas que a gente possa ter perdido, justamente porque a gente está preso dentro dessa coisa do ratinho rodando dentro da rodinha ali, né? Tipo, fazendo a mesma coisa todo dia, esperando um resultado diferente. Não vai ter, né? Que é essa rotina que fica automatizada, que viram crenças limitantes, que vão se enraizando no fundo da nossa alma, e a gente vai repetindo aquilo todo dia e vai atrapalhando o nosso desenvolvimento, sendo que a gente não para olhar para a vida e refletir sobre ela. Como que eu posso fazer diferente para ter resultados diferentes, né? Essa semana a gente ainda tem também o Júpiter em Gêmeos, né, que acontece aí no sábado, dia 21, fazendo uma quadratura para o Mercúrio em Virgem, que traz pra gente muito essa consciência, né, da mente muito pragmática, querendo uma perfeição ou querendo uma resposta, um propósito, uma direção, e na verdade a gente precisa às vezes flexibilizar, fazer diferente, né, dissolver as crenças limitantes, enxergar essas crenças limitantes, que é justamente toda vez que Júpiter e Mercúrio se tocam, tanto positivo como negativamente dentro de uma quadratura, por exemplo, o desafio é enxergar nesse caso as crenças limitantes que estão te impedindo de enxergar as múltiplas chances, as múltiplas oportunidades, os múltiplos caminhos em que você ainda está repetindo a mesma coisa todo dia,
todo dia, sendo que você não inova, você não vê os outros caminhos, não vê as outras chances que você tem na sua vida, né? Essa semana a gente ainda tem um outro assunto sendo tocado, que são as relações. E aí, a gente tem essa situação acontecendo já no domingo, né? E aí vai valer mais fortemente para a próxima semana. Então, a gente tem esse assunto do eclipse bem forte essa semana que eu acabei de falar. E para a semana que vem, com os aspectos que acontecem no domingo e a mudança de energia também que acontece nesse domingo, de Sol ingressando no signo de Libra e Vênus ingressando no signo de Escorpião, a gente tem as relações sendo mexidas. Dentro de que tipo de abordagem? Na ordem, o que acontece é o Sol ingressa em Libra às 9h43 da manhã, parabéns aí, librianos do primeiro decanato. Logo depois, mais tarde, assim, no mesmo dia, lá pelas 18, no final do dia, nas 18h14, o Plutão retrógrado em Capricórnio faz uma quadratura para Vênus em Libra, às 18h14, como eu disse. E logo depois, às 23h35, Vênus ingressa em Escorpião. E Escorpião tem tudo a ver com Plutão, né? Que é um dos planetas que regem o signo, é um dos planetas que regem o signo de Escorpião, o outro é Marte, né? E a gente tem Vênus ingressando nessa energia. E o Sol ingressando na energia de Vênus, que é Libra. E Vênus e Escorpião em tensão. Então, é como se fosse assim, quando o Sol ingressa em Libra, a gente busca o equilíbrio nas relações, a paz, a harmonia ao nosso redor, né? Tentar equilibrar, ajustar, harmonizar as nossas relações de uma forma diplomática, com tato, com empatia. Mas aí o que acontece? A Vênus, ainda em Libra, recebe essa quadratura de Plutão. A gente pode perceber que muitas vezes finais de ciclos já desgastados relativos a relações são necessários para que a própria relação se harmonize, né? Que aí é Vênus também ingressando no signo de Escorpião, que é muito isso. Às vezes a gente fica querendo se prender ou apegado a certas coisas, a certas relações e a certas situações da nossa vida, se aprisionando ali, tentando harmonizar aquela situação de tudo quanto é jeito, e às vezes a gente não consegue, a gente não percebe muitas vezes que aquela situação já está desgastada a um ponto em que não tem mais como a gente transmutar aquela situação, né? A ideia é aceitar e acolher o fim daquele ciclo, né? Deixar estruturas obsoletas para trás, relativos às questões de relações, porque a gente está falando de Vênus em Libra, né? Atenção, e essa Vênus ingressando no signo de Escorpião também traz isso pra gente, a mesma ideia de finais de ciclos necessários para que a gente recobre a nossa harmonia, a nossa paz, né? Não somente para relações, quando Vênus ingressa em Escorpião também, tá? Aí tem vários tipos de situações, entre elas, por exemplo, escolhas que a gente vinha insistindo e que não eram as melhores pra gente, a gente cai a ficha de que a gente precisa fazer diferente, né? Escolher coisas diferentes para nossa vida. As questões financeiras também sofrem um impacto, no sentido de que a gente precisa se conscientizar de que alguns finais de ciclo são necessários dentro da questão financeira, para a gente poder mudar e fazer diferente para ter resultados diferentes. Às vezes você está investindo seu dinheiro na poupança e você fica querendo ganhar muito dinheiro, não tem como, você tem que mudar, você tem que transmutar aquilo. Não adianta você tentar ir conversar com o gerente para ver se a poupança vai ter um percentual maior em cima do seu rendimento, né? Não terá. A ideia é você sentar, conversar, tentar harmonizar a situação de uma forma diferente, entender que o ciclo da poupança acabou e que você precisa investir em outras coisas, por exemplo, para poder conseguir ter melhores ganhos na sua vida. E a mesma coisa para as relações, é a mesma coisa para as questões de escolhas na nossa vida. Às vezes a gente fica escolhendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente, sendo que a gente precisa desapegar daquele hábito. Lembra que eu falei da Lua eclipsada em Peixes, né? Daquele hábito, daquele comportamento repetitivo que já se transformou em algo automático na nossa vida, que a gente nem pensa mais sobre como que aquilo impacta ou o que aquilo faz na nossa vida, a gente só vai repetindo, sem refletir, sem discernimento, né? E eles são prejudiciais, a gente precisa fazer diferente para ter resultados diferentes, né? Então é bem isso que acontece aí. Mas essa questão aí de relacionamentos provavelmente se desdobrará mais para o final de semana que vem, mas é uma consciência muito forte que às vezes, para recobrar a energia, a harmonia, fazer os ajustes necessários e o equilíbrio dentro das nossas relações, a gente precisa efetivamente desapegar daquilo que não nos abraça mais e seguir adiante
para um futuro renovado, né? A gente tem muitos aspectos essa semana que falam de transmutação, que falam de cura, que falam de limpeza da alma, que falam de limpeza das relações, que falam de quebra dessas crenças limitantes, de paradigmas na nossa vida, de uma renovação da vida, de um progresso que é muito possível, mas passa muito também pelo desapego de situações que não nos abraçam mais, que não fazem mais sentido, situações que por muitos anos fizeram sentido, mas que agora não fazem mais, e a gente precisa entender o final de ciclo para seguir adiante, para coisas novas na nossa vida, para ter resultados diferentes e seguir para esse futuro luminoso aí do Sol no signo de Virgem, né? Planejar esse futuro aí de uma forma muito objetiva e clara, né? Então é isso aí, pessoal. Nossa semana de eclipse em Peixes foi um pouquinho mais longo o nosso vídeo hoje, né? E no dia 2/10 teremos o eclipse solar já no signo de Libra, né? Então a gente tem uma folguinha aí, mas a gente vai iniciar um período que eu chamo de entre eclipses. E são situações em que é um momento em que muita coisa pode vir à tona, muita coisa pode se precipitar. Eclipse não é um mensageiro de situações desastrosas, não é isso. O eclipse, ele simplesmente precipita situações em que a gente pode estar muito preso, apegado, não querer resolver, estar estagnado. Então ele dá uma mexida, ele dá uma dinamizada para que aquilo possa se precipitar em resoluções, né? Uma coisa que a gente precisa ficar muito alerta é que nesse eclipse lunar, por ser um eclipse lunar, por ser num signo de água, num signo de profundidade emocional, que é Peixes, que fala da nossa espiritualidade também, é muito provável que a gente tenha catarses emocionais, né? Então, às vezes a gente pode achar assim, como se fosse um machucado, uma situação em que você não limpa, né? E aí você resolve limpar, a limpeza dói, né? A limpeza cansa, a limpeza às vezes pode trazer catarses emocionais para fora. Então às vezes a gente pode falar assim, nossa, piorou muito. Sim, piora para depois emocionar, né? Para depois melhorar, né? Então às vezes a gente tem que desapegar. O processo é dolorido, o processo é doído, mas é para melhorar, né? Então pode ser que piore antes de melhorar, mas a ideia é que o resultado sejam melhores situações na nossa vida, com mais consciência, mais clareza daquilo que está bloqueando, atrapalhando, né? E nos levar a motivação a destralhar a vida, para a gente ter uma visão de longo alcance desse futuro com maior clareza e discernimento sobre o que nos bloqueia, para a gente agir sobre isso, especialmente com relação a crenças limitantes, hábitos automáticos e comportamentos repetitivos que a gente precisa eliminar da nossa vida, que a gente precisa dissolver para desbloquear o nosso caminho para o nosso futuro de sucesso, prosperidade e progresso. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês, uma boa semana. Aqui estão os meus contatos. Dá um joinha pra gente no vídeo, que ajuda a disseminar essas informações para outras pessoas através do YouTube, tá? O texto completo tá aqui embaixo no YouTube, também tá no Facebook. No Instagram tem parcial, mas eu vou lançando toda semana no Céu do Dia um pouquinho, né, para vocês poderem ter a ideia do dia a dia, como ele vai se desenvolvendo, ok? E visitem o site www.astrolumine.com.br, e eu estou aí para vocês, para tiragens de tarô, mapa astral, previsões astrológicas, mapa numerológico, mesa do Arcanjo Miguel, que é uma mesa incrível, que quem quiser experimentar tá em promoção até o final do ano. E temos também a radiestesia terapêutica, que é um método maravilhoso que vocês também deveriam experimentar. Quem quiser, entre em contato. Aqui estão os meus contatos, aqui abaixo também terá. E eu tô aí para vocês, sempre disponível, sempre que precisarem, ok? Um beijo, tchau, tchau. Fique com Deus.